Esse é o Band Eleições, tudo ao vivo aqui na tela da Band. Olho no candidato, olho no voto. Os primeiros números já começam a sair em Taubaté. Vai dando saldo como novo prefeito, com pouco mais de 4,3% das urnas apuradas. O jornal O Vale foi parceiro da Band na realização dos debates. Foram 8 debates no primeiro turno, mais um no segundo turno em Taubaté, que colocou frente a frente o Saldi e a Lorene aqui no estúdio da Band. Dessa forma, o eleitor teve a oportunidade de acompanhar o confronto de ideias e conhecer melhor as propostas e o plano de governo dos dois candidatos. O editor-chefe do jornal Vale, jornalista Guilhermo Codazzi, está ao vivo com a gente aqui nessa cobertura do segundo turno. Guilhermo, obrigado pela presença mais uma vez. Os primeiros números começam a se confirmar. A pesquisa apresentada do Instituto Paraná Pesquisas na sexta-feira vai dando saldo de 62-38. Como é que você viu esse segundo turno curtinho, o mais curto da história, com apenas 15 dias? Os candidatos de Taubaté souberam se posicionar ou quem jogou parado fez o gol, hein, Guilhermo? Boa noite, obrigado pela presença. Tudo bem, Nicolini? Um alô especial a todo mundo que nos acompanha em casa. Foi um segundo turno atípico, como toda eleição, como todo ano, em meio à pandemia da Covid-19, mas eu acho que as estratégias foram muito diferentes. A gente teve o candidato José Saldi, do MDB, já nos últimos dias do primeiro turno, adotando uma postura diferente, se colocando como o candidato da direita, o único que seria capaz de derrotar a candidata Lorene do Cidadania num eventual segundo turno, que se confirmou nas urnas no dia 15 de novembro. Isso eu acho que teve um efeito fundamental dos resultados que vão aparecendo agora, nesse segundo turno em Taubaté. O candidato José Saldi apostou nessa narrativa eleitoral de que seria o único candidato de direita capaz de derrotar a Lorene, e isso teve um impacto grande nesse segundo turno. Lorene, por outro lado, tentou se livrar dessa pecha de ser uma candidata de esquerda. Ela disse que não é nem de esquerda nem de direita, é para frente, mas teve dificuldades com isso. Por exemplo, quando ela chamou para sua campanha o Major Olímpio, o senador Major Olímpio, isso desagradou parte do público, do eleitorado que ela conseguiu conquistar no primeiro turno, e eu não acredito que tenha gerado votos novos para a Lorene. Então, após o primeiro turno, a gente teve o Saldi com uma possibilidade maior de conseguir o apoio de candidatos que votaram, por exemplo, no Eduardo Cursino, no Capitão Souza. Esses dois, só para a gente ficar nos dois, tiveram quase 40% dos votos no primeiro turno, e eles têm um eleitorado, esses dois candidatos, que se plasma mais com o eleitorado do Saldi. Lorene precisava conquistar novos nichos eleitorais, e eu acho que ela teve mais dificuldade com isso. A gente ouviu, por exemplo, pessoas de direita dizendo que ela era de esquerda dizendo que ela era de direita. Você falou em direita e esquerda, eu vou falar em conservador. O eleitor de Taubaté historicamente é conservador. Ela se mostrou inicialmente uma candidata mais progressista, o que é justo, e eu acho que isso que a fez chegar no segundo turno. Mas o conservadorismo taubatiano falou mais alto nessa disputa de segundo turno, Guilherme, ao seu ver? Eu acredito que sim, Nicolina. A gente está falando de uma cidade muito tradicional, uma cidade como Taubaté, muito religiosa, em que a gente tem um perfil conservador, isso é fato. Eu acredito que isso dificultou também um pouco a candidatura da Lorene neste segundo turno. No primeiro turno, ela teve aí 25% dos votos, pessoas que já votariam nela. A dificuldade, ao meu ver, foi ela conseguir outras fatias do eleitorado. Eu acredito que ela possa ter conseguido uma parte do eleitorado de Salvador Courier, por exemplo, mas o eleitor do Eduardo Cursino, que teve 23% dos votos, e do Capitão Souza, que teve 13% dos votos, é muito mais identificado com um candidato mais conservador. Então, eu acredito que esse tenha sido um ponto que dificultou a caminhada dela no segundo turno. Agora, e tem um outro ponto... Pois não. Tem um outro ponto que eu acho que seria importante, ela ter criado um fato novo durante esse segundo turno tão curto. Ela apostou muito no debate de propostas, acreditando que se posiciona ou explica melhor as propostas do que o seu oponente. Mas isso já acontecia no primeiro turno, isso não é um fato novo. Então, para ela conseguir abocanhar um eleitorado diferente, eu acredito que a estratégia
foi equivocado. Agora, historicamente, o segundo turno é uma eleição de desconstrução do adversário. Você muitas vezes tem que desconstruir o adversário e o que pareceu, inclusive aqui no debate da Band, a gente estava junto aqui no estúdio, eu ancorei, você estava aqui nos bastidores, a gente viu ela partir para cima e trazer a famigerada pegadinha do item 4, que ficou famosa na cidade inteira, mas pelo jeito pouco resultado trouxe nas urnas. Como é que você vê essa movimentação dela ter partido para o ataque, ela que estava cerca de 4 pontos percentuais atrás do Saudi, como é que você viu essa estratégia dela na tentativa de virar o jogo? Tiro saiu pela culatra? Eu acredito que ela apostou justamente no que você comentou, Nicolini, na desconstrução do candidato. Ela acreditava que ao debater com o Saudi, ela poderia deixar claro para o eleitor que ela teria, segundo ela, um plano de governo mais consistente, ela estaria mais preparada para assumir o Palácio do Bom Conselho. Mas essa questão de você bater ou não no adversário em uma campanha eleitoral, ela precisa ser tratada com muito cuidado. A dose errada pode ter um efeito reverso. A gente viu, de acordo com os últimos levantamentos, que ela tem uma rejeição maior do que a do Saudi. Então, no Instituto Paraná Pesquisa, esse levantamento da última sexta-feira, divulgado pela Band, a Lorene tinha uma rejeição de 42% do eleitorado, enquanto o Saudi tinha de 26%. 26% dos eleitores diziam que não votariam nele de jeito nenhum, e no caso da Lorene, 42%. Para um segundo turno, em que você tem que ter a metade, aliás, tem que vencer o seu oponente, mas você tem quase metade de rejeição do eleitorado, é um número muito alto. Perfeito. Guilherme Codazzi, editor-chefe do Vale, trazendo uma análise aí muito clara para você que está nos acompanhando em casa ou pela internet deste segundo turno. Boa sorte, boa cobertura aí também. Até uma próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Boa cobertura, Nicolini. Muito obrigado. Essa é a cobertura da Band, tudo ao vivo, informação, análise e prestação de serviços. Continua 4,32% das urnas totalizadas, com o Saudi na frente. A gente vai para São Paulo e volta já já com mais Band Eleições às 6h30. Eu te espero, até lá.